Olá, minha gente linda, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Bem-vindos novamente ao primeiro vídeo do nosso canal. Bom, gente, depois de quase um ano sem postar nada, eu posso dizer pra vocês que um turbilhão de coisas aconteceu na minha vida e eu queria compartilhar algumas coisas aqui com vocês. Eu não sou muito de falar sobre mim, sobre as minhas questões com ninguém, sobre as dificuldades que eu enfrento, os desafios, nada disso. Mas eu vou expor um pouco as coisas que têm acontecido na minha vida que não me impossibilitado, mas me impedido de fazer o conteúdo para esse canal como eu gostaria de estar fazendo. Eu gosto muito de gravar, eu descobri isso desde quando eu comecei o canal, tem sido algo muito prazeroso para mim, só que foram acontecendo tantas coisas ao longo do tempo que meio que me deixavam desanimada de querer estudar, querer fazer qualquer outro conteúdo para publicar aqui para vocês. No final de 2024, bem ali no finalzinho das últimas semanas do ano, minha mãe ela precisou passar por uma neurocirurgia. Ela teve um sangramento no cérebro por conta de uma pancada e essa neurocirurgia na minha mãe, que já tinha algumas comorbidades por conta de alguns AVCs que ela teve ao decorrer da vida dela, teve muitas complicações no sentido dela ter uma recuperação muito difícil. Foram mais de 90 dias sem que ela conseguisse fazer as coisas mais básicas, como andar, comer, sentar. Nada disso ela conseguia fazer sozinha. Então foi um período muito cansativo, não só para mim, mas para toda a minha família. Mas eu falo por mim porque eu sou a principal cuidadora dela. Então a maior parte do trabalho fica sempre comigo. Então levar ela para o setor no médico, tudo isso foi uma responsabilidade que caiu sobre mim e eu tive que fazer isso por ela, né? Passou esses primeiros meses, ela se recuperou, ficou bem, tranquila. Vivemos o ano de 2025 inteiro, depois da cirurgia, com ela bem. Só que minha mãe ela já tem depressão e ela tem essas fases que são de altos e baixos, né? Momentos que ela tá mais animada, mais disposta a fazer tudo sozinha e momentos que ela precisa de uma ajuda maior. Em decorrência disso também veio a minha formatura, eu entrar no mercado de trabalho. Entrar no mercado de trabalho, eu acho que eu falei em alguns vídeos no começo do ano passado, foi um desafio que eu não estava esperando. Principalmente no mercado que eu entrei, que foi das escolas particulares, foi assim uma experiência terrível. Acho que talvez uma das piores que eu já tenha tido na minha vida. Eu fiquei pouco tempo nessa escola, mas assim, não recomendo para ninguém. E aquilo me afetou tanto psicologicamente que eu comecei a duvidar da minha própria capacidade de dar aulas. Eu acho que só depois, quando eu vi um mini exposed dessa escola num grupo da faculdade, foi que eu percebi que aquilo não era só comigo. Não tinha sido uma experiência isolada minha, que várias outras colegas viveram coisas tão insanas, tão profundas quanto eu, e algumas até mais, por terem ficado um pouco mais de tempo, por terem uma necessidade até financeira mesmo, de ter que trabalhar, porque precisam daquilo para ajudar suas famílias. Não é que eu não preciso, eu preciso sim, só que naquele momento não era algo que demandaria a minha sobrevivência. Naquele momento eu poderia escolher sair daquela escola e cuidar mais da minha saúde mental do que continuar num lugar que só estava me desgastando. Passou o ano de 2025 inteiro, como eu já falei para vocês que eu estava dando aulas particulares. Graças a Deus foi tudo muito bem, eu tive um ano tranquilo nesse sentido profissional. Continuei estudando, acho que muito menos do que eu deveria por conta de várias outras questões também que eu posso trazer em outros vídeos para vocês. Mas no início desse ano, mais precisamente no dia 16 de janeiro, a minha mãe, ela caiu em casa. E o que parecia ter sido só uma queda, talvez só uma escoriação na coxa, acabou se mostrando como uma fratura de fêmur. E futuramente descobrimos que ela estava com uma doença renal. A questão da doença renal é muito complexa, porque minha família, do lado do pai da minha mãe, toda tem histórico de doença renal, só que nunca foi algo que mostrou sinais. E depois que ela teve isso, eu fui pesquisar e fui perceber que de fato a doença renal ela só mostra os sinais quando ela já está muito avançada. E foi o caso de minha mãe ela já estava com falência nos rins. E a gente só descobriu isso quando ela chegou no Hospital Regional Costa do Cacau,
Começaram a fazer os exames para que ela pudesse fazer a cirurgia e aí descobriram que os rins não estavam funcionando. Só que todo mundo ficou muito abismado porque ela não tinha sinais, né? Ela não tinha alucinações, ela não tinha enjoos, tonturas, nada disso. Ela teve, mas os rins dela estavam quase parando. E a gente tentou de tudo, tentou com medicamento, tentou fazer uma ingestão de água muito grande, mas ela é muito difícil para tomar água. Vocês não fazem ideia do sacrifício que é para ela tomar um copo de água. E a gente acabou tendo que fazer de tudo para que ela não começasse o processo da hemodiálise, mas não teve jeito, ela teve que iniciar. Logo na UTI mesmo, depois ela começou o tratamento mesmo no hospital, depois da cirurgia dela, e ficou lá por mais uns 15 dias, isso totalizando um mês que ela ficou nesse hospital regional. Depois desse tempo, a médica conversou com a gente que para as necessidades dela, ela poderia ser transferida para um outro hospital, que eu vou preferir não falar o nome aqui, porque eu tenho algumas críticas em relação a ele, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que aquele outro hospital atenderia as necessidades que ela precisava e que, pelo hospital regional ser um hospital de alta complexidade, eles gostariam, né? Não gostariam, mas eles necessitavam ter aquele leito para um paciente que tivesse mais necessidade, né? Porque eu entendo também um hospital que atende toda a região, é um hospital que tem muitos recursos, né? Muitos médicos, atende as mais completas necessidades. Só que quando minha mãe ela foi transferida para esse outro hospital, ela precisava, né? Porque ela tinha feito uma cirurgia de fêmur, ela já teve alguns AVC, então ela já tinha mobilidade muito reduzida. Ela precisava muito continuar fazendo o acompanhamento com o fisioterapeuta e esse hospital ele não dispunha o fisioterapeuta. Eles falaram que ele só tinha na unidade da UTI. A gente tentou falar, conversar se teria possibilidade de levar um outro fisioterapeuta de fora, só para que ela não deixasse de fazer os exercícios, porque lá ela fazia todos os dias. Então, os 15 dias depois da cirurgia dela, porque foi isso, ela entrou, 15 dias depois ela fez a cirurgia, ficou mais 15 dias e a gente foi transferida. Os 15 dias depois da cirurgia dela, ela fez a fisioterapia quase todos os dias. Assim que ela saiu da UTI, ela começou a fazer fisioterapia direto. Então ela já estava conseguindo sentar, já estava conseguindo ficar em pé, já estava conseguindo ter uma mobilidade, recuperar a mobilidade dela. Quando ela foi transferida para esse outro hospital, que não tinha como atender as necessidades básicas de ninguém, não só dela, mas de ninguém, aquilo nem deveria ser chamado de hospital, ela acabou regredindo muito. Por quê? Por mais que ela seja bem magrinha e ela esteja mais debilitada, ainda assim ela é muito pesada. Para que uma pessoa só aguente todo o peso dela, é muito difícil. Tanto que lá no hospital, mesmo com o fisioterapeuta lá, era eu quem ficava, ou a pessoa que estivesse com ela, que ficava auxiliando o fisioterapeuta na hora de mexer, na hora de levantar. Então a gente ficava do lado ali para que não ficasse o peso só para uma pessoa. Se eu fosse fazer isso, eu que já não tenho as costas muito boas, eu não ia aguentar ficar fazendo isso direto. Então eu tentava fazer com ela o que eu podia, né, mais no sentido de braço, de ficar mexendo nos lugares, porque a gente sabe que o paciente não pode ficar deitado na mesma posição por muito tempo. Então, por mais que eu fizesse toda essa mobilidade, ainda assim era muito pouco. Não tinha o acompanhamento de um profissional. Então ela acabou ficando muito, muito mais debilitada. A gente ficou nesse outro hospital mais um mês e 15 dias, mais ou menos um mês e 15 dias. Dentro desse tempo, ela teve uma pequena melhora em um determinado momento e o médico cogitou dar alta para ela. Eu esqueci de falar que você só pode sair do hospital depois que você começa a fazer hemodiálise quando você tem uma vaga numa clínica de acompanhamento de hemodiálise. E essa vaga, ela costuma demorar um pouco para sair. Geralmente a médica me disse que 1 a 2 meses costuma demorar. No caso da minha mãe foram mais ou menos 2 meses e meio que ela ficou esperando por essa vaga na clínica. Eles fazem exames de sangue quase todos os dias quando você começa a fazer hemodiálise. E eles descobriram que os rins dela tiveram uma melhora bem pequena e o médico gostaria de acompanhar mais de perto para que ele visse se realmente tinha condições dela ir para casa sem precisar fazer hemodiálise e dela suspender. Então ela ficou mais ou menos uma semana sem hemodiálise e só fazendo o acompanhamento, o exame de sangue todos os dias para ver se de fato estava tudo normal. Aí quando foi um dia antes do dia que o médico falou que daria alta, caso tivesse essa melhora, ela começou a ter um sangramento com a urina.
e foi um sangramento muito intenso. Ela ficou quase 15 dias sangrando sem parar. E os médicos não faziam nada. O único exame que eles faziam era o de sangue. Só que na minha cabeça, eu não sou médica, não sou da área da saúde, eu posso estar muito enganada. Na minha cabeça não faz sentido uma pessoa estar tendo um sangramento urinário, você não fazer um exame de urina, você não fazer um ultrassom, você não fazer nenhum exame específico, só exame de sangue. Como que você vai descobrir o que causou esse sangramento se você não fizer um ultrassom, se você não fizer um exame mais detalhado sobre isso? Na minha cabeça não faz sentido. E depois de um tempo eu questionei o médico. Ele falou que já tinham feito um ATC nesse outro hospital, mas que ia pedir para fazer novamente. E fez novamente essa ATC. E eu não sei o resultado, porque nem o exame que a gente faz no hospital, eles falam pra gente qual é o resultado. Ela fez também um ATC de crânio, porque logo nos primeiros dias que ela chegou no Costa do Cacau, em 24 horas ela teve 5 convulsões. E ela nunca tinha tido convulsões na vida dela. Aí fizeram um ATC no outro dia, só que também não falaram resultado nenhum pra gente. O neurologista nunca veio conversar. Quando eu perguntava pro médico que passava ali na ronda todos os dias, né, ou quase todos os dias, eles falavam que ia dar uma olhada, iam dar uma olhada, só que nunca passavam pra falar o que de fato tinha, sabe? Se tava normal, se ia precisar de outras coisas. Só passavam mesmo para saber se ela estava bem, se continuava respirando, e geralmente estava tudo ok. Depois que ela saiu, já tem 15 dias, hoje faz exatamente 2 semanas que ela saiu já com a vaga na Clínica K. A gente está fazendo hemodiálise terça, quinta e sábado. O horário que ela tá agora é à tarde, horário das 16 horas, mas a gente está tentando trocar para outro turno, porque uma questão logística mesmo. Não logística, mas de transporte mesmo. Seria melhor para as pessoas que estão responsáveis pelo transporte dela se fosse no primeiro horário. E como ela precisa ir de ambulância, porque ela ainda não está conseguindo andar, sentar, ainda está com a mobilidade um pouco ainda mais fragilizada, ela precisa ir de ambulância e o melhor horário seria pela manhã. A gente está tentando trocar para que seja feito nesse horário da manhã mesmo. Mas tudo isso, toda essa experiência de mais de 2 meses no hospital direto com a minha mãe, a descoberta de uma doença renal, que eles falam que é doença renal crônica terminal. Quando eu vi, né, isso no relatório de alta dela, eu fiquei pensando que era terminal porque a vida dela já estava indo embora. Só que fui pesquisar um pouquinho e não, é terminal mais por conta da função dos rins. Os rins, eles já estão em falência terminal, né, já estão ali no seu último suspiro. Mas até o momento também a gente não teve nenhuma informação se ela vai precisar, se ela é viável para transplante. A gente não sabe ainda nada disso. Acho que a gente vai saber um pouco mais para frente. Os médicos devem vir conversar com a gente, porque nessa outra clínica o cuidado já é muito diferente de como era no hospital. Eu imagino que sim, porque são menos pacientes, também não tem essa rotatividade que os hospitais têm. Acho que isso facilita esse contato mais humanizado mesmo dos profissionais com a gente. Mas eu falei tudo isso, né? Dei um resumo muito grande das questões da minha mãe, para falar que um dos motivos de eu ter escolhido fazer esse vídeo, de todo esse processo que minha mãe tem vivido, eu decidi fazer uma escolha para mim mesma, para o meu bem, para a minha saúde, porque, né, nítido que eu não estou saudável, por mais que eu sempre faça exames de sangue, sempre faço os exames que o médico pede, eu tenho me sentido cada vez pior, não só em relação ao meu corpo, mas em relação à minha saúde também. Então eu decidi que eu vou, de fato, ficar mais firme na academia, porque eu estou matriculada desde o final de maio. Só que eu acabei não indo várias vezes. Esse período que minha mãe esteve internada, eu não fui nenhuma vez para a academia. Foram mais de 2 meses sem pisar na academia. A alimentação era o que dava vontade de comer quando dava vontade de comer, porque a comida de hospital não é tão boa assim. E eu acabava relaxando muito em relação a isso, comendo muita besteira. Eu sou uma pessoa que eu amo doce, mas assim, meu amor mesmo, no sentido de comer, sempre foi a fritura. Então tudo frito. Batata frita, pastel, coxinha, tudo isso sempre foi uma coisa muito irresistível para mim. E abrir mão disso foi uma escolha que eu achei muito necessária, mas para que eu tivesse mais qualidade de vida no meu futuro,
e para sempre também, né? Porque eu espero viver por muito tempo, eu espero ser um legado para minha família, para os meus amigos. Então eu sei que eu preciso fazer escolhas que sejam boas para minha vida. E eu decidi que eu quero compartilhar isso aqui também no meu perfil. Quero compartilhar esse lado dessa minha nova rotina também, com a alimentação melhorada, com os exercícios físicos, com as escolhas que eu tô fazendo para mim mesma, que eu sei que vão dar frutos muito positivos. Eu coloquei o meu marido e a minha filha, Hermione, que é aquela cachorrinha linda, para fazer isso junto comigo, e eu quero mostrar tudo para vocês também. Eu queria muito que vocês continuassem aqui. Se você começou a me seguir agora por meio desse vídeo, continua acompanhando o canal, que eu prometo que eu vou postar sempre que possível. Eu prometo 3 vídeos na semana, vou tentar postar mais, mas aí vai depender da demanda mesmo, porque acompanhar minha mãe durante esse processo também é algo muito cansativo. Mas eu vou me esforçar ao máximo para trazer mais vídeos para vocês, para contar mais sobre isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, também só deixem aqui nos comentários. Não esqueçam de dar like no vídeo e se inscreverem no canal se vocês ainda não forem inscritos. E se vocês quiserem compartilhar o vídeo com outras pessoas também, sintam-se à vontade. Um beijo cheio de carinho e até o próximo vídeo.